E aí galera, aqui é o Grande Mestre Evandro Barbosa e vamos começar mais um vídeo da série Aprendendo Aberturas de Xadrez. Nessa aula de hoje eu quero explicar para você sobre a abertura dos 4 cavalos, que é uma abertura que você pode usar jogando peão rei, enfrentando o lance 1 e 5 das pretas. Então durante o vídeo eu quero te explicar quais são as ideias gerais dessa abertura, os planos típicos do meio jogo, ideias táticas, ideias estratégicas, para que você realmente consiga entender a posição. Se você já viu outros vídeos eu explicando sobre a abertura, você já deve ter percebido que o mais importante é você entender o que fazer nas posições, entender realmente as posições, não ficar só naquela decoreba. Então é isso que eu quero te explicar durante essa aula. Bom, mas antes de começar, eu tenho um convite para te fazer. Faltam apenas 5 dias para começar a Semana do Xadrez, que vai ser um evento 100% online, 100% gratuito, em que eu vou ser o seu treinador durante uma semana. Então, se você ainda não confirmou sua participação, já confirma agora. O link está aqui na descrição, beleza? Não perde essa. Segunda-feira, dia 13, começa a Semana de Xadrez. Bom, então, vamos começar essa aula sobre a abertura dos 4 cavalos. A abertura dos 4 cavalos, ela surge após o lance 1, E4, então E5, cavalo F3, cavalo C6, cavalo C3 e agora cavalo F6. Essa é a abertura dos 4 cavalos. É uma abertura que eu considero simples de jogar, é fácil de entender as ideias dessa posição. E aqui começa a surgir algumas opções depois do cavalo F6. É possível, por exemplo, o branco jogar com o lance bispo B5, é possível jogar com bispo C4, mas a minha sugestão é que você jogue o lance D4 aqui, que pode até transpor para algumas posições da abertura escocesa. Então, aqui depois de D4, o lance mais natural das pretas é jogar com E toma D4. Aqui, antes de continuar, só te mostrar um detalhe. Caso você jogue cavalo F3 e o seu adversário ele jogue cavalo F6, ele resolva jogar uma defesa Petroff, você ainda pode transpor para a abertura dos 4 cavalos. Você pode jogar, por exemplo, com o cavalo C3, defendendo o peão de E4, e depois do lance cavalo C6, chegamos na mesma posição em que o branco faz o lance D4. Bom, então voltando aqui, cavalo C6, cavalo C3, cavalo F6 e D4. Então a vantagem, se você for jogar essa abertura, você já não precisa estudar uma variante contra a Petroff, é uma variante a menos para você estudar. E aqui depois de D4, E toma D4 é o lance mais natural das pretas. Eu cheguei a analisar outros lances aqui para te mostrar. Eu acho que o lance que pode fazer sentido nessa posição é o lance bispo B4. Eu vou te mostrar aqui algumas ideias para que esse lance não seja uma surpresa para você. Então, bispo B4, a ideia das pretas é jogar o lance cavalo por E4, porque agora o cavalo de C3 ele fica cravado. Então, as brancas podem jogar com cavalo por E5, que é o lance mais natural. E aqui, por exemplo, se o preto faz cavalo por E5, D por E5, cavalo por E4, aqui tem um problema que as brancas podem fazer o lance dama G4, que já ataca o cavalo de E4 e ameaça também dama toma G7. E se, por exemplo, cavalo toma C3, então dama toma B4. E agora o branco ele consegue ficar com um par de bispos, que é uma vantagem estratégica, é uma vantagem posicional aqui no meio jogo. E, por exemplo, depois de cavalo D5, vem dama G4 e o preto ele continua com vários problemas. O branco está ameaçando G7, no caso de roque é possível pensar em bispo H6, por exemplo, e o cavalo ele continua indefeso lá em D5, aqui o branco ele tem muita vantagem. E no caso de bispo B4, cavalo por E5, cavalo por E4, então novamente tem a ideia de jogar o lance dama G4. O bispo ele faz falta na defesa do peão de G7, na defesa da ala do rei. E no momento que ele sai para B4, surgem essas ideias de jogar o dama G4. Uma ideia muito imediata, né? Já cria a ameaça de dama por G7 e dama por E4. E aqui se faz o lance cavalo por C3, vem dama toma G7, ameaçou dama por H8, então torre F8 para defender a torre, e aqui as brancas podem jogar com A3. Essa variante específica, ela é um pouco mais concreta. Então, para o branco ele realmente conseguir vantagem, é importante você
conhecer alguns lances. Então, quando eu falo que você deve conhecer as ideias gerais da posição, os planos, realmente entender a posição, isso não quer dizer que você não possa também conhecer algumas variantes concretas. Essa posição, por exemplo, caso você conheça alguns lances concretos, você pode conseguir uma vantagem muito grande, porque a variante que as pretas jogaram aqui com bispo B4 direto, ela é um pouco duvidosa. Então, nesse caso, é interessante sim você conhecer algumas variantes concretas. Então aqui, por exemplo, depois de A3, se jogar com bispo A5, então as brancas podem jogar com cavalo por C6, D toma C6, dama E5, cheque. Então é forçado dama E7, dama por E7, rei por E7 e agora bispo D2. As brancas vão conseguir assim recuperar a peça, por exemplo, bispo F5, bispo por C3, bispo C3, BC3, bispo C2 e depois de rei D2, o branco está com uma leve vantagem, o branco tem uma melhor estrutura de peões. Depois que voltar o bispo para G6, é possível jogar com H4, com a ideia de H5 e o branco tem uma leve vantagem aqui. E a outra possibilidade, depois de A3, seria jogar com cavalo toma D4. E aqui já começa a surgir muitas complicações, mas essas complicações vão dar vantagem para o branco. Então, por exemplo, depois de A toma B4, então cavalo toma C2, rei D2, cavalo toma 1 e agora rei toma C3. Essa variante aqui ela é muito interessante, as complicações que surgem. O branco ele sacrifica uma qualidade inteira. Só que o preto está muito mal desenvolvido. O preto está com o rei no centro, o cavalo não volta para o jogo tão fácil. E o branco ele tem várias ameaças, como por exemplo o bispo C4, bispo H6, trazer a torre para E1, sempre aproveitando o rei das pretas centralizado. Então aqui, por exemplo, se dama E7, então o branco pode jogar com bispo C4. D5, agora bispo E3, já ameaçando jogar bispo C5. Se, por exemplo, tomar em C4, então tem bispo C5. Ameaça a dama, se a dama sair agora, tá caindo F8. Tem dama por F8 dando mate já. E aqui no momento em que faz bispo E3, se defender a ameaça de bispo C5 com B6, então é possível jogar com bispo B5 cheque. Rei D8 e agora cavalo por F7. Torre por F7, dama G8. Torre F8, dama por D5. Bispo D7, dama por A8, bispo C8 e agora torre D1. E nesse momento não tem mais o que fazer de pretas, vai ter que jogar dama D7, por exemplo, mas já vai levar mate em poucos lances. Depois de dama D7 é possível jogar torre toma D7, então rei E8 e agora dama toma C8. Bom, então essa variante que eu acabei de te mostrar é uma opção menos usual, após o lance D4, jogar o bispo B4 direto, mas eu acho que é importante você conhecer essas complicações para que não seja uma surpresa se alguém jogar isso quando você estiver jogando a variante dos 4 cavalos. Bom, agora vamos para a variante principal, que é o lance, com certeza, é o lance mais jogado, E toma D4, então cavalo toma D4, e agora é o momento do preto desenvolver o bispo de F8. O lance mais ativo e o lance mais forte das pretas é o lance bispo B4, assim já ameaçando o cavalo por E4. É possível jogar também com bispo C5 e outros lances como, por exemplo, um lance como bispo E7 já é um lance mais passivo. O bispo, ele não, depois de D6, o bispo ele não tem uma diagonal tão ativa como em C5 ou então em B4. E o branco ele vai conseguir manter uma vantagem de espaço. Por exemplo, depois de bispo C4, D6, roque e roque, é muito mais confortável jogar de brancas nessa posição, porque esse bispo ele fica muito passivo em E7. Então as brancas podem seguir completando o desenvolvimento com torre E1, bispo F4, e o branco ele tem uma leve vantagem. No caso de bispo C5, que é um lance natural de desenvolvimento, então as brancas podem jogar com bispo E3, defendendo assim o cavalo de D4 e ameaçando também jogar cavalo toma C6, assim ganhando uma peça. Por isso que o preto ele vai jogar com bispo B6 para defender o bispo. Então dama D2 e, por exemplo, depois de roque, as brancas podem rocar grande. E aí surge uma posição bem interessante também com roque em alas opostas. Por exemplo, torre E8, F3, D6 e agora o branco ele pode jogar com G4
com o plano de começar a atacar na ala do rei, com G5, H4, H5 e tentar em algum momento fazer a ruptura G6. E não é tão simples assim para o preto contra-atacar na ala da dama. É diferente daquelas posições da siciliana, que a coluna C está aberta e o preto ele começa a contra-atacar pela coluna C. Aqui não é tão fácil, por exemplo, de passar uma dama para a ala da dama para começar o contra-jogo na ala da dama. Então eu acho que é uma posição bem interessante de jogar de brancas aqui. Bom, e tem o lance principal, que é o bispo B4, que é com certeza o lance mais jogado também. Então, cavalo toma C6. Se tomar com o peão de D, então as brancas podem jogar dama por D8, rei toma D8, e agora o preto está sem rocar, o branco já tem uma melhor estrutura de peões também. Aqui o branco ele fica com uma maioria de peões na ala do rei, tem 4 contra 3 na ala do rei, e o preto ele também tem 4 contra 3, no entanto, o preto está com os peões dobrados na ala da dama, os peões aqui na coluna C, então é difícil do preto mobilizar essa estrutura de peões. Então o branco ele já tem uma vantagem posicional aqui graças à melhor estrutura de peões. E o rei preto ele continua centralizado. Por isso que o melhor lance é tomar de B, porque aqui as pretas podem ainda jogar com o lance D5, contra-atacando no centro. Então bispo D3, defendendo o peão de E4, D5 é o lance mais ativo das pretas para contra-atacar no centro. E toma D5, C toma D5, roque e roque. Bom, essa aqui é a posição mais crítica da abertura dos 4 cavalos, essa variante com D4. E essa posição que você precisa entender melhor, essa posição que vai surgir mais nas suas partidas. Então, aqui eu vou te apresentar duas opções para o branco. Uma um pouco mais agressiva e outra mais posicional. Então, começando pela alternativa que é a mais agressiva, que é o branco jogando com o lance bispo G5. Bispo G5 cravando um cavalo de F6. Se agora faz um lance como H6, então é possível jogar bispo por F6, dama F6 e cavalo por D5. Já ameaçou a dama em F6, ameaçou o bispo em B4, aqui o branco está ganhando um peão. Se voltar o bispo para E7 agora, então as brancas podem aproveitar um detalhe tático da posição, podendo jogar com bispo por F6 e agora cavalo toma D5. Porque se jogar dama por D5, então leva bispo por H7 e já está caindo a dama em D5. Por isso que no momento em que joga bispo G5, as pretas geralmente fazem C6, assim defendendo o peão de D5. E agora o branco ele vai jogar com dama F3. Então essa é a ideia que eu considero uma ideia mais agressiva. Depois do lance dama F3, o branco ele pode até pensar em jogar o lance bispo toma F6, assim estragando a estrutura de peões na ala do rei das pretas. E aqui geralmente o preto ele joga ou com o lance bispo D6 ou então com o lance bispo E7. Eu considero aqui o lance mais forte, o lance bispo D6, porque ele evita a ideia de dama G3 e dama H4, passando a dama assim para a ala do rei, e deixa o branco trocar em F6 mesmo. Eu vou te mostrar que não é um problema tão grande assim dobrar os peões na coluna F. O preto ele vai ficar com um par de bispos e vai conseguir criar contra-jogo. Mas eu considero esse o lance mais forte da posição. Contra bispo E7, o branco ele pode pensar em passar a dama G3 e dama H4, e pode também pensar em jogar com torre de AE1, assim completando o desenvolvimento. Então, por exemplo, H6, e agora que tem uma ideia muito interessante, por isso que eu te falei que essa é a variante mais agressiva dentro dessa abertura dos 4 cavalos, que é jogar agora com bispo toma H6, sacrificando o bispo. G toma H6 e agora dama E3. O bispo em E7 ele acaba se tornando um tema tático, que agora com dama E3 o branco ele ameaça dama por E7 e ameaça também dama por H6. Com a dama em H6 vai começar a surgir vários temas de ataque na ala do rei. Então, por exemplo, D4, dando um garfo, dama por H6. Se agora faz um lance como, por exemplo, D tomar C3, tomando um cavalo, então as brancas podem jogar com torre E5, com a ideia de torre G5. E aqui o branco ele tem um ataque decisivo. A melhor defesa seria um lance como dama D6. Então, por exemplo, dama G5, rei H8. E agora eu vou te mostrar um lance que, segundo a minha base de dados, é uma novidade. Aqui as brancas podem fazer o lance cavalo A4,
simplesmente tirando um cavalo do ataque do peão de D e podendo seguir com a ideia de fazer F4 em muitas posições. F4 com a ideia de passar a torre para F3 e depois passar essa torre para G3. E é interessante que o preto ele não consegue organizar as peças e fazer valer essa vantagem material, porque o branco ele já tem 2 peões pela peça, então o material ele não está assim tão desequilibrado, né? Se o branco ele ganha mais um peão, então o material já está equilibrado. E o rei preto ele está muito exposto nessa posição, é difícil de organizar. Então, por exemplo, se jogar com torre E8, então F4, bispo F8, e aqui o preto ele vai tentar jogar com bispo G7, por exemplo, mas o branco ele tem essa ideia de passar a torre pela terceira, com torre F3 e torre G3, às vezes combinar até com torre E5 para dama H4, a posição que eu acho que não é nada fácil de defender de pretas. Bom, e a outra variante, depois de dama F3, é jogando com bispo D6. Eu acho que esse lance, o bispo D6, não é um lance assim tão simples de fazer, não é todo jogador que vai querer deixar jogar o bispo por F6 e dobrar a estrutura, dobrar os peões na coluna F, estragar a estrutura de peões. Mas é o lance que eu considero mais forte, porque se joga um lance como bispo F6 agora, dama F6 e agora G por F6, então o preto ele fica com um par de bispos. E o par de bispos ele pode ser uma vantagem bem grande nessa posição, ele vai compensar essa pior estrutura de peões. As pretas podem pensar em, por exemplo, jogar com bispo E6, bispo E5, torre B8 e começar a mobilizar esse centro, assim podendo criar contra-jogo. Mas é o que eu te falei, não é todo jogador que vai deixar dobrar esses peões, por isso que muitos jogadores vão jogar o lance bispo E7 aqui. No caso do bispo D6, então o branco pode seguir com torre de A1, completando o desenvolvimento também, torre B8 e agora cavalo D1, com a ideia de defender o peão de B2 e em muitas posições passar o cavalo para lá do rei com cavalo E3 e cavalo F5. Por exemplo, H6, então bispo por F6, uma ideia para não trocar o bispo pelo cavalo e dar o par de bispos é jogar bispo F4 aqui também. Mas aqui depois de bispo F6, dama F6, G6, então para tirar o cavalo para E3 é necessário jogar com B3, e essa posição o preto ele vai conseguir igualar jogando aqui de uma maneira natural até, por exemplo, com bispo E6, cavalo E3, bispo B4, torre E2, torre de F8, e quando o cavalo F5, bispo F5, bispo, torre por E8, bispo por F5, e essa posição ela tá igualada, entra uma posição em que tem torre e bispo para cada lado, sendo que são bispos de cores opostas. E uma posição com bispos de cores opostas, ela tem essa tendência em levar para um empate. Mesmo o preto ele tendo uma estrutura de peões pior, que é bem difícil do branco conseguir alguma vantagem. Então é por isso que eu considero esse bispo D6 um lance mais forte. Eu acho que com esse lance o preto ele consegue igualar, né, na posição. Bom, mas é uma alternativa, bispo G5, você pode testar essa posição. E a outra alternativa é jogando com H3. Com a ideia de levar a dama para F3. Esse é um lance que está sendo bastante jogado, muitos grandes mestres jogando essa variante com H3 e dama F3. Inclusive tem uma partida muito boa, a partida jogada pelo Wang Hao de brancas, que é um grande mestre da China, contra o Anand. O Wang Hao ele ganha muito bem essa posição com H3, com a ideia de dama F3. O H3, por mais que pareça um lance passivo, ele tem a ideia de colocar a dama em F3, que vai ficar bem colocada, sem permitir um lance como bispo G4. Então, por exemplo, C6 e agora as brancas fazem o dama F3. Certo, agora essa posição que eu quero que você entenda alguns temas típicos aqui do meu jogo, que você consiga entender temas estratégicos dessa posição. Então vamos primeiro olhar para a estrutura de peões. O branco ele tem uma melhor estrutura de peões, porque o preto está com peão isolado aqui em A7 e peões colgantes em C6 e D5, que é esse par de peões isolados. Esses peões eles podem se tornar debilidades, então o branco ele precisa criar um plano para começar a atacar esses peões. Então o que o branco ele pode pensar em fazer nessa posição? Primeiro, existem algumas simplificações que vão ajudar a posição das brancas, porque em um final esses peões vão ser ainda mais fracos.
E também o branco ele pode pensar em fazer uma ruptura, que é a ruptura C4. No momento em que o branco fizer esse C4, ele pode isolar um dos peões, ficando ou um peão isolado em D ou um peão isolado em C. Então, o plano das brancas pode ser manobrar esse cavalo ou para A4 ou então para E2, com a ideia de fazer o C4 e começar a atacar esses peões de C6 e D5. Essa é a principal ideia das brancas nessa posição. Então, por exemplo, bispo D6, o bispo já fez o que tinha que fazer em D6, então ele volta para atacar o centro. Bispo F4, faz sentido para o branco trocar essa peça, trocar o bispo de casas pretas, porque no momento em que troca esse bispo, o branco pode até pensar em manobras como cavalo A4 e colocar um cavalo em C5, que o cavalo ele não vai poder ser expulso dessa casa. Então, quando você vai estudar uma abertura, é interessante você prestar atenção nisso. Quais peças devem ser trocadas, quais rupturas você deve fazer. Isso vai te dar ideias de como jogar o meio-jogo. Então, aqui bispo F4, torre B8, B3 para defender o peão de B. E agora torre B4, um lance bem ativo das pretas, já atacando o bispo de F4. E aqui o branco pode jogar com o cavalo E2. Como eu te disse, é possível tirar o cavalo ou para A4 ou então para E2, com a ideia de fazer a ruptura C4. Então o cavalo em E2 ele já defende o bispo em F4, de repente esse cavalo ele pode até passar para a ala do rei. Então bispo por F4, cavalo por F4 e agora dama D6, novamente atacando o cavalo de F4. E aqui as brancas podem fazer a ruptura C4 e o branco ele começa a pressionar o centro das pretas, começa a atacar esses peões colgantes, né, o par de peões isolados. E a ideia das brancas é isolar um desses dois peões para criar, então, uma debilidade. Como eu te disse, é possível também jogar o cavalo H5, que se trocar os cavalos começa a ter algumas ameaças em H7. E aqui um lance que eu acho que faz bastante sentido para as pretas é jogar com A5. Aqui no caso de D por C4, então bispo por C4, o branco ele já consegue o objetivo principal, que é isolar um dos peões. Então o peão de C ele fica bem fraco. O branco pode trazer uma torre para C1, por exemplo, para começar a pressionar esse peão de C. Então, por exemplo, A5, com a ideia de fazer A4, se livrar do peão de A7, começar a criar contra-jogo na ala da dama. Torre de FD1, bispo E6 e agora bispo C2, abrindo então a coluna D para colocar mais uma peça pressionando o peão de D5. Essa posição aqui que eu estou te mostrando é de uma partida que eu separei como modelo, que é uma partida que foi jogada entre dois grandes mestres na Ucrânia, que é o Bernardeschi de brancas contra o Bogdanovic. E eu achei essa partida bem instrutiva porque o branco ele conseguiu fazer a ruptura C4 e conseguiu pressionar esse centro das pretas. Na partida, as pretas seguiram com torre de FB8, então torre D2, que faz todo sentido, dobrar as torres na coluna D, A4, torre de A para D1, A toma B3 e agora ele joga bispo toma B3. E de repente, o branco está com todas as peças pressionando o ponto D5, pressionando o centro das pretas. Então fica bem claro qual que é o plano das brancas, o que o branco deve fazer nessa posição. Então aqui seguiu rei F8 e nessa posição as brancas fazem C toma D5, que não é o lance mais preciso da posição, seria melhor jogar, por exemplo, com o cavalo H5, mas o preto ele acabou interrogando depois do C toma D5, as pretas deveriam ter tomado o cavalo em F4, então, por exemplo, D por E6, e se agora faz torre por F3, tem torre por D6, e o branco está bem ganho nessa posição, que vai cair ainda mais material, mas o preto poderia jogar aqui dama toma D2, então torre por D2, e agora torre F3, G por F3, F por E6 e torre D6. E o branco está com vantagem nessa posição, mas o preto ele ainda pode criar alguma resistência. Na partida, depois do C tomar D5, as pretas fizeram C tomar D5, então veio cavalo por D5, e daí caiu o peão, começou a cair bastante material. Depois de cavalo E4, torre D3, as pretas já abandonaram. Bom, então essa variante eu acho que é a variante que você deve prestar mais atenção
essa posição em que joga H3 com dama F3, lembrar desses planos típicos. Então o cavalo ele vai para E2, o bispo ele vai para F4 para ser trocado pelo bispo do adversário, as brancas vão fazer a ruptura C4 e começar então a atacar os peões isolados, aqui o par de peões isolados das pretas. Basicamente esse é o plano das brancas nesse meio jogo. Bom, espero que você tenha entendido como jogar essa posição, revise as variantes, os exemplos que eu te mostrei e já faça um teste, tente jogar algumas partidas para ver se funciona essas ideias que eu te mostrei aqui da abertura dos 4 cavalos, beleza? Bom, então se você curtiu o vídeo, já deixa o seu like e também deixa nos comentários se você tem alguma sugestão de análise para próximos vídeos de aberturas, certo? Bom, então vamos encerrando por aqui e até o próximo.